Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia, e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha, até Pafos, e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Não verás o sol, até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e, andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo em Antioquia da Pisídia. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia, da Pisídia. Ali entraram, em dia de sábado, na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos alimentou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-lhes, por sorte, aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então um rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois, Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado, desde antes da sua vinda, o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias, apareceu àqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Ele o declarou desta maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também noutra passagem: Não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele, de tudo aquilo que não pôde ser pela lei de Moisés.
Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não creríeis, se alguém vô-la contasse. Ao saírem, rogavam que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos, devotos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era a vós que, em primeiro lugar, se devia anunciar a palavra de Deus. Mas, porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram um ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Explicação, capítulo 13. Muito bem, em Atos dos Apóstolos hoje temos alguns pontos a conversarmos um pouquinho. Um deles é Barnabé e Saulo como missionados. Esta é a igreja de Antioquia. Em Atos 13, 2-3 vai dizer: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Depois de jejuar e orar, eles impuseram as mãos e os mandaram embora. O jejum acompanha a oração. Este é o padrão para os cristãos. Há muitas pessoas que têm problemas quando se trata de comida em suas vidas. Eles têm um relacionamento rompido ou ferido com a comida. Portanto, o jejum não precisa necessariamente envolver sempre o jejum de alimentos. Esse é o jeito normal de realizarmos. Mas jejum pode ser de qualquer coisa. Qualquer tipo de coisa em que confiamos para obter conforto ou mesmo qualquer tipo de coisa em que confiamos para funcionarmos. Não fomos feitos para ferir nossos corpos. Mas jejuar, por exemplo, do botão soneca de manhãzinha é uma coisa real. Jejuar do café é uma coisa real, jejuar de álcool é uma coisa real e se chama abstenção, se abster de algo. A ideia por trás disso é que os primeiros cristãos estão reunidos e parece muito normal para eles jejuarem e orarem. Não é que eles estejam apenas orando, eles também estão jejuando. Deus está fazendo algo nisso. Não é como se o jejum coagisse Deus a fazer algo. Nós oramos e Ele nos escuta, mas então você jejua e Ele realmente escuta. Esse não é o caso. Mas quando jejuamos, estamos fazendo algo realmente importante para alinhar nossos corpos com nossos espíritos. Precisamos muito de Deus. E ainda, às vezes, quando os nossos corpos estão cheios, não sentimos essa necessidade. Mas quando nos esvaziamos, quão rápido? Quando nos negamos, às vezes até nossos corpos sentem a necessidade espiritual. Na verdade, às vezes nos abre ainda mais para o que Deus tem reservado para nós. O jejum é uma prática cristã comum que remonta aos tempos judaicos. Lembre-se que os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuaram. Quando alguém perguntou a Jesus, ele respondeu: quando o noivo está com eles, eles não jejuam. Mas está chegando o dia em que o noivo será tirado deles e então jejuarão. Portanto, tenha em mente que o jejum é uma parte normal da nossa existência. Lembre-se, se você tem um relacionamento ferido com a comida, não precisa jejuar. Pode ser outra coisa. Em Atos capítulo 13, também é a primeira vez que ouvimos falar de um homem chamado Paulo. Até agora, nós o chamamos de Saulo. Saulo seria o seu nome hebraico. Paulo seria o seu nome romano. Embora Pedro já tenha ido aos gentios, e embora já tenhamos tido alguns desses instantâneos, parece que em Antioquia, da Empísídia, Paulo e Barnabé estão dizendo muito claramente: de agora em diante, iremos para os gregos, iremos para os gentios. Não é como se eles fossem exclusivos para os gentios, porque no próximo capítulo eles vão pregar na sinagoga judaica em Icônio. Então, não é como se eles estivessem abandonando a missão aos judeus. Não foi nada disso que eles fizeram. Mas esta mudança de Saulo para Paulo também é uma espécie de indicação deste novo alcance evangelístico que leva o evangelho àqueles que não foram criados como judeus, àqueles que não fizeram parte da aliança. Avancemos então para 1 Coríntios capítulos 7 e 8. O capítulo 7 é sobre o casamento.
Espero que esta seja uma palavra encorajadora. O que São Paulo realmente quis dizer quando escreveu aos Coríntios sobre o casamento, ele estava dizendo duas coisas. Uma delas é ser fiel. Se você é casado, seja fiel. Se você não é casado, seja fiel. Em qualquer estado em que você se encontre, se você não é um escravo, perceba que você é um escravo de Cristo. Se você é um escravo, perceba que você é livre em Cristo. Então seja fiel ao seu estado atual. Seja fiel às promessas que você fez. Outra parte disso é quase como se São Paulo estivesse dizendo que não existe uma bala mágica. A bala mágica seria aquilo que muitos de nós procuramos ao virar da esquina ou do outro lado da cerca. Estou lutando para seguir o Senhor agora. Estou lutando para realmente encontrar esse significado em minha vida. Se eu pudesse me casar, seria ótimo. Se eu pudesse ser livre, seria ótimo. Se eu pudesse ser solteiro, seria ótimo. Muitas vezes olhamos para o nosso estado de vida e vemos as pessoas ao nosso redor que estão em diferentes estados de vida e dizemos, se eu pudesse estar onde eles estão, se eu pudesse estar naquele outro estado de vida, de muitas maneiras. Aqui está Paulo dizendo, não, onde quer que você esteja, fique aí. Ele deixa claro quando fala o tema geral desses capítulos, não existe uma fórmula secreta. Não há nenhuma vocação especial que você terá e que lhe dará a santidade. Talvez você seja casado com alguém que acredita naquilo que você acredita. Isso é ótimo, é maravilhoso. Continue a se esforçar e a amar bem uns aos outros. Talvez você seja casado com alguém que não acredita em nada. Bem, você pode continuar casado com ele. Quem sabe? Talvez o Senhor os salve através do seu amor por eles. Mas esta ideia de que tenho que ir para outro lugar aflige muitos de nós. Tenho que estar em outro lugar porque só lá serei santo, então permanecerei lá no Senhor, então poderei ser a pessoa que Deus me chamou para ser. Não, seja santo no agora. Onde você se encontra, busque a santidade. Em 1 Coríntios 7,17 ele vai dizer somente que cada um leve a vida que o Senhor lhe designou e para a qual Deus o chamou. Isso nos dá uma visão sobre o que é santidade. Santidade é simplesmente dizer sim a Deus e nunca deixar de dizer sim. Em 1 Coríntios capítulo 8, São Paulo aborda os alimentos oferecidos aos ídolos. Nós conversamos um pouco sobre isso antes. São Paulo está dizendo sim, você vai ao templo, oferece um animal como sacrifício, teve a parte intermediária com a prostituição cultural, e no final você tem o restaurante nos fundos do templo. Algumas pessoas iriam lá apenas pelo restaurante, mas onde eles conseguiram a carne para o restaurante? Eles obtiveram a carne dos animais sacrificados aos falsos deuses. Então, a grande questão era se eles podiam ir a esses restaurantes. Em última análise, São Paulo diz, sabe, realmente não importa se você come aquela carne, porque esses deuses não existem. Não é como se você estivesse em uma situação do tipo carne amaldiçoada. Você pode fazer isso, mas há pessoas ao seu redor que verão você comer aquela carne, e porque a fé deles é fraca, eles diriam, espere, esse cristão está comendo a carne oferecida aos ídolos daqui? Talvez eles estejam até comendo naquele restaurante que está ligado à prostituição do templo, que está ligado à adoração de um falso Deus, aqui neste templo. Então, talvez eles pensem, bem, é isso que os cristãos fazem. Os cristãos podem simplesmente alternar entre adorar a Deus e adorar a Afrodite. E se isso vai levar alguém a pecar, então não faça isso. Você pode comer a carne, nada demais. Qualquer que seja, os ídolos não existem, não há senhores, não existem deuses. Existe um só Senhor, um só Deus. Mas se comer aquela carne faz com que alguém peque, então não faça isso. Nós conversamos sobre isso antes. Este é o pecado do escândalo. Isso se deve ao fato de estarmos conectados uns com os outros. Eu poderia dizer, bem, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser. São Paulo meio que diz, ok, você está certo em um sentido, mas no outro sentido, também estás a dar testemunho. E você está testemunhando algo, testemunhando alguém. Ou você está ajudando as pessoas ao seu redor a conhecer e amar melhor a Deus, ou estamos impedindo as pessoas ao nosso redor de conhecer e amar melhor a Deus. Então sim, embora talvez não seja sua responsabilidade garantir que eles tenham fé, você e eu pertencemos um ao outro, e por isso